E aí, galerinha do terceiro? Esse vídeo foi, como eu prometi, para explicar para vocês a AP, tá? Então vocês vão fazer a AP, a prova, né, de português, e vão tirar foto do gabarito e enviar para mim por e-mail. Continua igual a parte do envio, tá? Então vamos lá. Questão 1, 2 e 3. A questão 1, 2 e 3 da prova diz respeito a um poema de Alberto Oliveira, tá? Esse poema remete ao período da literatura parnasiana. E a literatura parnasiana tinha algumas características. Os versos eram certinhos, eram corretos, era sonoro, tá? Com bastante sonoridade. Tinha muita objetividade na escrita, não tinha subjetividade como no romantismo. E o autor sempre demonstrava o amor ao belo, o amor às formas, o amor da natureza, tá? E isso é para responder a questão 1 e 2. Quando vocês estiverem na questão 3, vocês vão precisar saber o conceito de duas figuras de linguagem, que é a aliteração e a assonância. Estudem essas duas figuras para responder a questão 3. Questão 4. A personagem ela usa uma interjeição para conversar. A interjeição, quando a gente usa, a gente tem um tom de voz especial e uma finalidade também. Então vocês precisam saber qual é a finalidade da interjeição para responder a 4. A 5 diz respeito a um romance que chama Senhora, é da época do romantismo e é de José de Alencar. Este romance, a protagonista dele chama Aurélia. E é uma jovem rica, esperta, para frente do seu tempo, e ela vai contra o pensamento da época, né? Na época, os casamentos eram casamentos arranjados, as pessoas não casavam por amor, casavam por interesse, e a sociedade da época vivia de forma, como que eu posso explicar isso? De aparência, né? Então, a sociedade era uma sociedade que vivia de aparência, não era de verdade. Então, isso que a Aurélia, no livro, quer ir contra, quer quebrar os paradigmas dessa sociedade meio que hipócrita, tá? Mulher submissa demais, uma sociedade machista. Aí nós vamos para a questão 7, 8, 12, 13, 14 e 16. Todas essas questões, vocês precisam saber muito bem a definição de argumentação. Então, o que é um texto argumentativo? Qual é a primeira definição que a gente tem do texto argumentativo? Ele tem como principal característica defender uma ideia. Então, a gente faz isso o tempo todo. Toda vez que a gente discute com alguém, a gente está defendendo uma ideia, tá? Com hipóteses, teoria, opinião, objetivo, e precisa necessariamente convencer o leitor da sua ideia, tá? E essa é a base do texto argumentativo. Aí a gente fala assim, tem que ter uma tese. O que é a tese? A tese é seu ponto de vista, é o que você precisa defender, tá? Os argumentos que você precisa usar, porque ninguém defende nada sem argumento. Eu preciso argumentar para você me ouvir, para você me entender e para eu convencer você de que eu estou certa. E aí esses argumentos, tem vários argumentos, tá? Que eu já vou explicar quais são. Você pode usar no seu texto. E a conclusão, que é o que reforça a tese inicial. Você termina com a ideia da tese mais a sua solução, o seu pensamento. Ok? Até aí tudo bem? Então, como que a gente usa estratégias argumentativas para convencer o leitor? Nós temos uma estratégia argumentativa que chama analogia. A analogia é uma figura de linguagem que consiste em estabelecer semelhanças. Então, aconteceu um fato aqui e eu estou fazendo uma analogia. Estou jogando uma semelhança para dentro do meu texto para convencer o leitor que se aquilo já aconteceu, pode acontecer de novo, tá? Temos também um apelo emocional, que dá para usar no texto. Eu não aconselho muito porque designa muita paixão, né? A ideia é despertar a emoção no seu leitor a fim de conquistar o lado emocional para fazer parte de uma opinião racional. Então você toca o coraçãozinho do leitor para ele pensar melhor no que ele está fazendo, tá? E para convencer ele a seguir o seu pensamento. Também tem o prolepse, que nome difícil, gente. A prolepse é usado em discursos políticos, tá? Que faz o quê? Que facilmente convence o eleitor,
né? Ele já tem a estratégia argumentativa pronta para convencer o eleitor a votar nele, tá? Quando funciona. Aí temos também o argumento de autoridade, esse é muito importante de colocar no texto, porque é o argumento de fonte de pesquisa. Então você tem lá as suas pesquisas, né? Pesquisa em fontes fidedignas, né? Fontes que não são fake news. Aí você pega esses argumentos e usa no seu texto, tá? Temos a ilustração, que pode ser um gráfico, e também o argumento por lógica, que a gente usa o quê? Causa e consequência. Então, todo texto argumentativo vai apresentar um desses argumentos ou dois tipos desse argumento e vocês precisam conhecê-los, tá? Sabendo isso, dá para responder todas as questões que eu citei. A 9 é conjunção. Já dei essa aula para vocês, vocês têm a tabela no caderno. Então, vocês vão estudar as conjunções. Eu vou terminar o vídeo aqui porque eu vou mandar para vocês escrito tudo que eu falei, tá? Inclusive o quadrinho de conjunções. Espero ter ajudado vocês. Façam a prova com responsabilidade. Vocês estão em casa, vocês vão conseguir pesquisar. Não tenham pressa e não passem a resposta para os amigos. Por quê? Porque a gente vai saber. Ninguém vai conseguir fazer uma prova inteira igualzinha do colega, tá? Façam sozinhos, tenham consciência de que é uma avaliação e que vocês estão tendo toda a chance de pesquisá-la. Tá bom, gente? Tô morrendo de saudade de vocês. Um abraço. Fiquem em casa.